Graças a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus uma vez mais? Digam aleluia. Vamos receber o pastor Donifan. Por favor, pastor, estenda uma de suas mãos. Diga, pastor Donifan, Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Obrigado, pastor Marcos. A paz do Senhor, igreja. Minha alegria é estar de volta para adorar o Senhor juntamente com vocês e poder ter acesso a essa tribuna sempre é um motivo de alegria, de honra, mas principalmente de responsabilidade. E eu agradeço a Deus pela presidência me confiar esse privilégio. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o... Repetindo o versículo, a quem constituiu... A quem constituiu... Espírito da graça, nós exaltamos o nome de Jesus com a tua força, com o teu poder, com a tua ação sobrenatural e pedimos que a tua iluminação venha sobre este povo, sobre a minha vida, sobre o nosso entendimento, que tu ilumines cada pessoa nesse santuário, que a tua presença, Espírito Santo, venha para, no nome de Jesus, despedaçar julgos e que sejamos todos impactados por tua presença em nome de Jesus. E todos dizem? Por favor, se assente. Eu quero, usando esse texto do versículo 2, falar sobre Jesus como herdeiro de tudo. Eu estava lendo esse texto, e esse texto falou muito ao meu coração, e tem ardido. O pastor Marcos, quando me entrou em contato, ele perguntou: pastor, tem alguma palavra ardendo no seu coração? Eu disse: tem, pastor, uma palavra. E aí ele disse: então o senhor venha pronto, porque o senhor irá ministrar a palavra. Se tudo der certo, será o senhor. Então, tá bom. Então, veja, eu estava lendo esse texto e me chamou muito a atenção, porque esse texto ele é muito coerente com a realidade bíblica, a realidade espiritual, a realidade mostrando que o Filho de Deus, ele herdou todas as coisas, herdou tudo. Existem algumas coisas que Jesus herdou. A Bíblia diz que ele herdou um nome que está acima de todo nome. Ele herdou o nome por excelência. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que ele recebeu o nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão em cima no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas também a Bíblia diz que ele herdou tudo, ele é o herdeiro de tudo. E eu quero discorrer com vocês um pouco sobre isso. Eu quero mostrar para vocês como isso aconteceu. Eu quero mostrar para vocês como essa realidade veio acontecer. Quando nós vemos a televisão, alguns filmes são sugestivos, mas eu estava um tempo atrás, alguns anos atrás, vi que na TV, na Rede Globo, e me perdoe por citá-la, a Rede Globo, eles fizeram um trabalho com um título de uma novela chamado O Dono do Mundo. Alguém se lembra disso? O Dono do Mundo. Eles já fizeram umas coisas esquisitas, né? Um anjo que caiu do céu, andando nas nuvens, caiu do céu, o dono do mundo. Existe uma necessidade deles de se ratificar e de mostrar essa soberania, mas só existe um dono, e esse dono é o Deus verdadeiro.
Nós encontramos algumas vezes também na Bíblia algumas expressões que dá a entender que Satanás, ele é o dono deste mundo. Por exemplo, quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Evangelho de Cristo e de Jesus é a imagem de Deus, mas não a imagem tal qual Adão. A imagem, porque ele é a expressão exata, como diz Hebreus capítulo 1, ele é a expressão exata do seu poder, do seu ser. Então, Jesus, de acordo com 1 João capítulo 5, versículo 20, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque eu sempre digo aqui, quando eu tenho oportunidade, filho de gato é o quê? Cachorro? Filho de gato é o quê? Cachorro? É um silogismo, me ajude. Filho de cachorro é o quê? Macaco? Cachorro. Filho de macaco é o quê? Homem? Filho de homem é o quê? E filho de Deus é o quê? Num simples silogismo para você entender que Jesus, ele é o Filho de Deus por excelência, ele é o Filho de Deus não por adoção, mas ele foi gerado. E eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas que me chamaram a atenção. Porque quando nós olhamos para Jesus disse lá em João capítulo 16, 11, que o príncipe deste mundo já está julgado. E Satanás não poderia ser o dono deste mundo, mesmo que ele tenha aparentemente usado de suas ferramentas manipulatórias, ele enganou Adão, ou seja, ele manipulou, ele usou de artimanhas, de artifícios para assumir a função do homem. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. E a Bíblia diz, e houve luz. Então, Deus, ele criou. E quando nós vamos para a criação, nós percebemos que naquela criação visível, a criação invisível, aquela palavra que está agindo ali, nós, através do João, nós observamos que aquela palavra que estava agindo ali era o verbo, o logos, que João apresenta o Filho de Deus como o verbo, o logos, a palavra. E lá de João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, e a luz era a luz do mundo. Quando nós olhamos para João ainda, nós observamos que Jesus é a porta. Observamos no capítulo 14 que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Então, se Jesus, ele é a vida, nós estamos nele. Nós vivemos nele. Nós nos movemos nele. Nós temos a iluminação do entendimento por causa dele. Foi a ação dele lá no princípio que tornou todas as coisas possíveis. Todas as coisas se tornaram realidade, mas não apenas isso. Em Cristo Jesus, a igreja é formada. Em Cristo Jesus, a nova vida, a vida de Deus é doada. Em Cristo Jesus, nós recebemos perdão do pecado. Em Cristo Jesus, nós temos acesso ao Pai. Em Cristo Jesus, ele está sentado hoje à direita do Pai. E hoje nós temos um advogado que está junto ao Pai, que intercede por nós. Mas ele não nos deixou órfãos, ele enviou o seu Espírito, o outro Consolador, para estar conosco para sempre, para que pudesse interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Mas quando eu olho para esse texto aqui, irmãos, o versículo 2, que diz, a quem constituiu, ele está falando do Filho, no versículo 1. Ele constituiu o Filho como herdeiro de tudo. Mas por que é que ele fez isso? Como é que ele fez isso? Eu disse que na criação, a palavra já estava lá. Porque nós conhecemos, a igreja é muito simplória, às vezes nós pegamos o texto bíblico e não detalhamos o texto, não fazemos igual os estudiosos que olham no microscópio e nós não entendemos algumas coisas. Às vezes, de forma bem simples, nós interpretamos de forma geral textos que não dá para entendermos a profundidade do que está escrito.
Mas quando diz aqui que o filho, ele herdou, ele é o herdeiro de tudo, está falando primeiro, ele é o herdeiro por criação. Está falando que quando Deus foi criar todas as coisas, lá em Colossenses, no capítulo 1, versículos, ali do versículo 13 em diante, diz que tudo foi criado por ele e para ele. Diz lá que tudo foi criado, coisas visíveis e invisíveis, as coisas que tudo subsiste por ele e para ele. Então a mão dele, o agir dele, a ação dele estava no princípio, e ali o Pai já estava declarando que aquilo tudo era dele. Porque essa expressão, esse vocábulo herdeiro, conforme é usado neste contexto aqui, irmão, não traz a ideia de entrar na possessão após a morte de um primitivo possuidor, alguém, como acontece hoje, você vai no cartório e declara que o testamenteiro declara que quando ele morrer, os filhos vão herdar, fulano vai herdar tanto, a mulher vai ter direito a tanto. Não, aqui não está exatamente falando sobre isso. Esse texto aqui é o contrário. Parece ser derivado de uma palavra hebraica que significa simplesmente adquirir ou possuir. Em sua forma mais simples, significa senhor, possuidor ou soberano. Que coisa tremenda. O texto está dizendo que Jesus é o Senhor. O texto está dizendo que Jesus é o possuidor. O texto está dizendo que ele é o soberano Senhor dos céus e da terra. Quando eu olho lá para o Salmo 37, a Bíblia diz que ele está sentado sobre o seu trono e ele domina sobre tudo. Então Deus, ele está no trono. E é muito interessante porque quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que ele sobe ao céu. E quando ele está, a partir de então, Estevão, quando olha para o céu, ele vê Jesus assentado à direita do Pai. Ele vê o Senhor Jesus, ele vê Jesus e Jesus se levanta para recebê-lo. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 5, tem um trono, e naquele trono está aquele cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nele está a vida, ele tem o direito, ele é o possuidor da terra, ele é o Senhor de todas as coisas. Nada acontece sem que ele esteja agindo, ou sem que tenha a mão dele. Ele é o soberano Senhor da terra. Apocalipse capítulo 1 diz que na coxa dele tem gravado sobre a sua coxa, não tatuado na perna, na pele, mas sobre aquela veste, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Então Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas, como diz aqui no versículo 2. A expressão herdeiro se refere ao propósito original da criação. Deus não fez os mundos primeiro e colocou sob o domínio do Filho. Não foi isso. Por isso o direito de herança é mencionado antes do propósito da criação. Porque diz que ele herdou e depois diz, aqui no versículo, constituiu o mundo. Foi ele que fez, ele constituiu. E quando ele estava criando o mundo, Deus estava dizendo, isso aqui é seu, pode criar, faça mais, crie mais, isso aqui é tudo seu, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Tudo subsiste por ele. Agora veja, visto que o Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas, antes da criação, o próprio Filho estava já lá, mas não como Jesus, porque é isso que eu estava dizendo, nós somos simplórios na interpretação bíblica, porque quando nós olhamos para o Jesus, Jesus é o que está na forma humana. Jesus é da linhagem de Davi. Jesus, ele é o que assume, ou seja, que tabernaculando. Como disse João capítulo 1, versículo 14, habitou, tabernaculou entre nós e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, a palavra entra e assume no ventre de Maria, entra e ali assume naquele feto uma identidade. Jesus. O que é Jesus? É o Salvador. E Cristo, Salvador ungido. Jesus, ele é o Salvador ungido, mas antes de ser Jesus, ele estava lá na criação, criando, juntamente com o Pai. Se você entende, diga graças a Deus. Por meio de seu Filho, Deus Pai fez o universo. No entanto, é importante reconhecer que a majestade do Filho de Deus, que estava presente na criação,
e é o soberano Senhor de todas as coisas. Ele é Deus. A Bíblia diz lá em João capítulo 5, versículo 18, que quando Jesus acabou de falar algumas coisas, os judeus pegaram em pedra para o apedrejar. E disse, não é por causa de uma coisa boa que nós vamos te apedrejar, não. E nem porque você está quebrando o sábado. Mas porque sendo tu homens, tu dizes que Deus é teu pai, teu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E quiseram matar Jesus. Então a palavra aqui, universo, significa primariamente cosmos, o mundo criado em toda a sua totalidade, e secundariamente todas as estrelas e planetas que Deus criou. Mas o significado é muito mais abrangente que isso, irmãos. O significado aqui envolve todos os acontecimentos desde a criação deste mundo. A mão de Deus, Jesus, à direita do Pai, à direita, aquele que está à direita, é ele que tem agido, governando, aquele que está agindo no mundo invisível, tornando as coisas visíveis reais. Refere-se ao mundo e à sua história através dos tempos, no Cronos. Ele está agindo dentro da história humana. Ele é o Senhor. A palavra tem sido interpretada como a soma dos períodos de tempo, incluindo tudo que é manifesto neles e ao longo deles. Então, a palavra que se fez carne, que tabernaculou, que viveu aqui, foi a mesma palavra que agiu lá no passado, mas que ele é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Agora, que coisa linda. Certamente aqui nesse texto existe outra conexão, a herança. Eu estou lendo algumas coisas porque eu faço questão de anotar aqui. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então está falando de um outro ponto. Está falando de uma outra área que o Senhor Jesus, ele se torna herdeiro. Então nós temos aqui uma dupla herança. Nós temos a primeira herança, que é a herança da criação, quando ele cria todas as coisas. Existe a herança quando ele está agindo e ele sabe que tudo aquilo é para ele. Ele está agindo e ele sabe que todas as coisas pertencem a ele. Ele não é o monógenes, ou seja, ele não é aquele que é o primeiro de uma série, ele é o Criador. Por isso que lá em Colossenses diz que ele é o princípio da criação de Deus, porque tudo é dele, tudo é para ele é o soberano. Mas é esse segundo ponto que eu quero me ater. Ele é herdeiro pela possessão, ou seja, pela redenção da possessão comprada, como diz aqui no versículo 3. O qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas, e feito mais excelente do que os anjos, quando herdou. Então nós temos a primeira parte, que ele herda, ele toma posse, porque ele é o Criador. Mas a segunda parte, ele herda de forma diferente. Jesus, para herdar aqui nessa segunda parte, ele teve que encarnar. Ele, para herdar essa segunda parte, Jesus teve que vir ao mundo. Ele teve que passar a entrar ao mundo de forma legal. Ele teve que entrar na dimensão humana de forma correta. E ele veio viver como homem. Agora, veja que coisa me chamou a atenção. Quando Deus criou Adão e, ao criar Adão, Deus estabelece Adão como o Senhor. Depois que ele cria todas as coisas, planta um jardim, coloca Adão no jardim das delícias, no jardim de delícias. E quando ele coloca Adão ali, nós observamos que Deus abençoou o homem. Gênesis no capítulo 1, se você tiver a sua Bíblia aberta, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28 diz assim: E disse Deus:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora Deus vai dizer, aqui a palavra vai revelar o propósito da bênção de Deus e por que Deus criou o homem. Olha o que diz aqui. E Deus os abençoou, macho e fêmea, homem e mulher, os abençoou. E essa bênção tem 5 objetivos, tem 5 alcances. Veja o que diz aqui. E abençoou. E Deus lhes diz, primeiro, me ajude, primeiro, ô irmão, se você tem Bíblia, use a sua Bíblia, aqui é culto da palavra, vamos abrir a Bíblia. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, sujeitai-a. E 5, dominai-a. O homem não foi feito para ser sujeito à escravidão da carne. O homem não foi feito para ser sujeito à escravidão dos povos. O homem não foi feito para ser escravo do cigarro, da cachaça. O homem não foi feito para ser escravo do sexo. O homem não foi feito à imagem de Deus para ser dominado, escravizado pelas circunstâncias adversas. O homem foi criado e tem a bênção de Deus para frutificar. Tudo que você puser a mão a fazer, você vai frutificar se você estiver em Cristo Jesus. Tudo que Deus fez, foi pensando, abençoando, pensando na multiplicação. Foi também pensando em encher a terra. Mas aqui no quarto ponto diz, sujeitar. Você foi criado para sujeitar as circunstâncias adversas. Você foi criado, em Adão, o homem foi criado para sujeitar, mas também para dominar. Mas tem uma coisa, pastor. A Bíblia diz que o homem caiu. O homem pecou. A Bíblia diz que a Eva foi enganada, mas o homem não foi enganado. O homem que tinha o domínio, o homem que recebeu de Deus, ele aceitou as imposições e ele caiu. E quando ele caiu, toda aquela que estava nos lombos dele, como disse lá em Gênesis, diz Gênesis que Abraão, que até os seus filhos pagaram o dízimo quando estava ainda nos lombos de Abraão. Então, ainda em Adão, eu e você, quando ele caiu, nós também caímos. Em Adão, quando ele foi abençoado, toda a criação foi abençoada. Mas também quando ele caiu, toda a criação caiu. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz que toda a criação geme. Geme por quê? Porque por causa do pecado de Adão. Toda a criação geme por quê? Porque foi sujeita ao pecado. Satanás utilizou-se de artifícios para sujeitar, e por isso que toda a criação geme. Tudo está gemendo. Lá no capítulo 8 de Romanos tem os 3 gemidos. Os 3 gemidos. Se você quiser ver isso, depois observe. 3 gemidos. Deus, eu disse outro dia, que Deus não tem plano B. Quem tem plano B somos nós. Nós vamos por aqui, né, pastor Marcos? Vamos fazer um projeto para a igreja. Se de repente não der certo, a gente tem que ter um plano B. A gente não pensa assim? Mas, irmãos, Deus não pensa assim. Não sei se você entendeu. Deus não tem plano B, porque Ele é eterno. Deus não tem plano B, porque Ele é soberano. Deus não tem plano B, porque Ele sabe de todas as coisas. Deus não tem plano B, porque Ele é onisciente, Ele é sapiente. Deus não tem plano B, porque Ele é onipresente. Deus, Ele não está no corredor da história, de forma linear. Ele olha e tudo está acontecendo aos olhos de Deus. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos de tratar. Ele é o Senhor, é soberano. A história está nas mãos dele e ele é quem determina as coisas, mas nós devemos entender que ele não muda, como diz o profeta, porque eu, Senhor, não mudo. Então Deus não tem plano B, isso é coisa de homem. Como Deus não tem plano B,
No Salmo 8, versículo 6 diz assim: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Então, Deus colocou nas mãos de Adão o domínio. Deus colocou nas mãos de Adão todas as coisas. Essas 5 bênçãos que ele colocou sobre Adão. Agora, também observamos que quando o homem pecou, Deus tinha algo em mente. Ele caiu, mas eu não desisti dele. O homem, Adão, caiu, mas eu vou resgatá-lo. O homem, Adão, pecou, mas eu tenho propósito na linhagem dele. O homem, Adão, caiu, pecou, mas eu tenho domínio da história, eu sei onde isso vai dar. O homem Adão pecou, seus filhos caíram. Satanás então deve ter aplaudido e dito: agora tudo é meu, eu agora sou o dono. Mas tem uma coisa, nós observamos quando nós lemos o Salmo 8, versículo 6, e quando nós olhamos Hebreus capítulo 2, no versículo 8, nós observamos que o Senhor, olha que coisa tremenda, no capítulo 2, no versículo 8 está escrito assim: todas as coisas lhe sujeitaste. Aqui já está se referindo ao filho, não mais ao primeiro Adão, porque existe o primeiro homem da terra. Paulo explica sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o primeiro homem é da terra, é de baixo. O segundo homem é de cima, é celestial. O segundo homem, ele é eterno. O de baixo é perene, mas o segundo homem, ele vive para sempre. Então veja o que diz aqui, no versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés, dos pés. É que eu estou sem óculos. Eu estou com o olho direito aqui, não está bem não. Ora, visto que lhes sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Agora olha o versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele, Jesus. Você está lendo o texto que eu estou lendo? Vemos agora, coroado de glória. Vemos agora, coroado de glória e de honra. Oh, aleluia. Irmãos, feito um pouco menor do que os, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por alguns. Provasse a morte por alguns. Provasse a morte somente por Adão. Provasse a morte somente pelos hebreus. Provasse a morte somente por aqueles que ele amou esporadicamente e viu antes de todas as coisas um grupinho eleito. É isso? Provou a morte por todos. Em Adão caíram todos. Em Jesus ele está coroado de honra e de glória. E ele morreu por todos. Lá em Romanos capítulo 5 diz que ele morreu pelos ímpios. Em 1 João capítulo 2 diz que ele morreu pelo mundo inteiro. Então ele morreu por mim, ele morreu por você. Nós estamos aqui, mas ele se lembrou de mim, ele se lembrou de você. Ele não esqueceu de você. O Senhor Jesus está à direita do Pai, mas ele tem a mim e a você gravado na palma da sua mão. Ele não se esqueceu de você. Aleluia. Glória a Deus. Agora, irmãos, o herdeiro, como ele é, o tal, ele reivindica o título. E com referência àquilo que possui, o direito de herança do filho foi realizado pelo Filho encarnado. Ou seja, já era tudo dele. Quando criou. Ele coloca a autoridade, aquelas 5 bênçãos sobre o homem. E o homem perde isso. O que é que Deus faz? Não, vou resgatar. O que é que Deus faz? Não, meu plano vai continuar.
Eu não vou mudar porque o homem mudou. Eu não vou mudar porque Joãozinho mudou. Eu não vou mudar porque fulano deixou de ser meu amigo. Eu não vou mudar porque fulano está falando mal de mim. Eu permaneço com o meu propósito, eu permaneço fiel, eu permaneço dedicado, eu permaneço carregando a cruz, eu permaneço em Cristo, eu não vou abandonar o barco, eu não vou abandonar o pastor agora no final do ano, todo mundo querendo entregar cargo, eu não vou abandonar o barco, porque o meu Deus lá na cruz do Calvário não me abandonou, ele pensou em mim. Em João capítulo 17, ele estava orando por si, estava orando pelos seus discípulos, mas a Bíblia diz, não oro não somente por esses, mas por aqueles que por tua palavra hão de crer em mim. Ele não esqueceu de você, ele se lembrou de você até no momento de angústia, e lá na cruz, oh aleluia, lá na cruz, ele se lembrou de mim e de você, aleluia, lá na cruz, ele estava com os braços estendidos, pensando em mim e pensando em você. Eu vou correr aqui, vou pular algumas coisas, porque nós vamos falar, eu ia falar sobre, tem 4 palavras no original que fala sobre herdeiro, herança, herdar. E a 4ª palavra é kleronêmeo, para herdar. E como é que o Senhor Jesus, ele assume esse posicionamento? Ele usa uma forma reforçada. Paulo, ou seja, o escritor aos Hebreus, e Paulo, ele usa uma palavra reforçada para dizer o que Jesus fez, para dizer. E aqui ele usa sugteronomos, para mostrar que herdeiro juntamente com. Isso aqui é importante, irmãos, para nós entendermos como é que nós entramos nessa herdade do Senhor. Porque se ele estava na cruz, ele estava pensando em mim e você. Quando ele estava no Getsemane orando, ele estava pensando em mim e você. Ele estava chorando, como diz Hebreus capítulo 5, as pessoas pensam que Jesus só chorou 2 vezes. Jesus chorou lá no Getsemane também. Em Hebreus capítulo 5, 8 fala sobre isso. Veja, essa palavra aparece por 4 vezes. Em Romanos capítulo 8, 17, diz assim: e se nós somos filhos, somos logo... Tem Bíblia aberta aí? Então me ajude. E se nós somos filhos, somos logo também. Agora veja, herdeiro de Deus é co-herdeiro. Pastora Conceição, isso aqui é forte. Porque está dizendo que aquele que tem direito a tudo, ele passa por um processo de humanização, por um processo de descer do seu trono de glória, como ele disse lá em João capítulo 17, no versículo 4, se não me engano: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Lá ele já era herdeiro. Mas aí, quando o homem pecou, ele veio resgatar. Quando o homem pecou, Jesus assumiu uma forma humana. E a Bíblia diz que ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, realizar a sua obra. Ele não vivia para si mesmo, como às vezes eu vivo. Às vezes eu me envergonho, pastor Marco, quando eu olho para mim mesmo e me vejo egocêntrico. Eu olho para mim mesmo e vejo que eu não sei suportar a fraqueza dos fracos. Eu olho para dentro de mim e às vezes não sei perdoar quem deveria ser perdoado. Às vezes eu olho para dentro de mim e vejo que eu sou tão distante daquilo que o projeto de Deus tem estabelecido. Deus enviou o seu Filho. Ele assume a forma humana, vem viver como nós. Ele é o herdeiro, mas quando é que ele se torna o herdeiro para nos dar o direito à herdade também? Primeiro, ele é o herdeiro por excelência. Segundo, ele precisava entrar na dimensão humana, viver como homem. Mas no segundo ponto, ele tinha que vencer. E aí isso me lembra que lá em Mateus, capítulo 4. Por favor, abrem Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4.
Porque aqui nesse versículo, esses versículos que nós começamos a ler, primeiro entra no ministério de Jesus. E para começar o ministério de Jesus, a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ele vai para o Jordão. Quando ele chega no Jordão, ele vê João o Batista batizando. Quando ele chega ali, João o Batista olha para ele e vê algo diferente naquele homem. Ele conhecia como seu primo, mas ele não o conhecia como Messias. Ele conhecia como seu primo, mas não o reconhecia como filho de Deus. Ele reconhecia como seu primo, mas ele não tinha um entendimento da missão de Jesus. Ele não tinha entendimento ainda. E quando ele está vendo Jesus se aproximando, ele disse: eu careço e a ti, e tu vens a mim. Jesus disse: deixa para que se cumpra toda a justiça. Jesus desce as águas, é sepultado para a justiça pública. Quando Jesus está saindo da água, cheio do Espírito, oh, aleluia. A Bíblia diz que ele deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Tudo que a igreja faz é movida pelo Espírito. Tudo que eu devo fazer é movido pelo Espírito. Jesus deixou exemplo para que eu e você sigamos as suas pisadas. De repente, quando ele vai saindo da água, João vê o céu se abrir. João deve ter ficado arregalado o olho, deve ter ficado com a boca aqui, o queixo caído. Quando ele vê os céus abertos, ele vê, ouve uma voz bem alta, porque no mesmo momento, ele vê o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba, toma a forma de pomba, e fica sobre Jesus. E quando fica sobre Jesus, ele ouve a voz do céu gritar, aquela voz de trovão, dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? João ficou tão abobalhado, e valeu a pena. Ele deve ter ficado dizendo a revelação que ele teve. Ele diz lá em João capítulo 1, diz que eu não sabia, mas aquele que me mandou a batizar. Ou seja, o batismo era um sinal, o batismo era uma senha para João o Batista. Ele acordava de manhã, ia batizar. Depois de comer, ia batizar. Por quê? Porque ele estava esperando esse momento. Quando o momento chegou, ele disse: minha missão acabou. E agora, Jesus, cheio do Espírito Santo, vai para onde? Para o deserto. O Espírito o conduziu ao deserto. Já imaginou? Quando vem tribulação para mim, eu penso logo: é o capeta querendo me destruir. É o capeta querendo que eu peque. É o capeta querendo acabar comigo. Mas a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás, pelo diabo. Quando Jesus está lá no deserto, por 40 dias ele teve ali jejuando. Quando ele teve fome, a Bíblia diz que o diabo apareceu para tentar. E qual foi a primeira coisa que o diabo disse para Jesus? Olha o versículo 2. Mateus, capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve... E chegando-se a ele, o tentador. O que é que um tentador faz? Fala aí, varão. Tenta. E diz, se tu és o... Irmão, vamos ler todo mundo forte. Se tu és o... Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Já imaginou a importância, pastor Jório, da gente dizer ao nosso filho que nós o amamos? Tem filho que nunca ouviu de um pai a expressão: eu te amo. Eu sempre tive dificuldade... E depois que me converti, pastor Marcos, eu fiquei assim tão quebrantado, porque eu tenho que lutar contra a minha natureza humana, porque eu tenho que externar, eu tenho que dizer: meu filho, papai te ama. Os filhos estão se perdendo porque não ouve do pai: meu filho, você é meu filho, você tem uma identidade, você é meu, você saiu de dentro de mim. Eu me lembro de um dia que minha filha estava numa crise, minha filha mais velha numa crise, e ela estava com sentimento de morte. Eu desci, abracei ela, beijei e disse: você é minha filha. Ela disparou no choro, chorou. E aí, irmãos, a outra filha mais nova disse assim: pai, sabe por que eu sou assim? Porque o senhor disse poucas vezes que me amava, porque o senhor me abraçou poucas vezes. Se eu digo mais vezes que eu amo meu filho, eu estou vacinando meu filho no momento da tentação.
O que Deus fez 40 dias antes foi vacinar Jesus contra a palavra que ele iria ouvir quando Satanás fosse se achegar e dizer: se tu és. Nós temos que vacinar a igreja. Você tem que vacinar os seus filhos. Você tem que vacinar as pessoas que estão junto com você. Sabe por que as pessoas estão abandonando os ministérios? Porque nós, pastores, não estamos abraçando e dizendo: meu filho, eu te amo. Você está aliançado comigo. Pode contar comigo. Oh, xalabandara xamenaharaia. Tem gente, pastor, mas que é carente demais, né? Alecomenessuide camanaia. Jesus ouviu 40 dias antes: tu és meu filho amado em que eu tenho prazer. Diga para seu filho que você tem prazer nele. Ele está cansado de ouvir tomar moca na cabeça. É o professor dizendo que o menino é burro, é a mãe dizendo que é burro. Quando eu era criança, eu me lembro que minha mãe dizia: ó, menino burro. E aí eu cresci, me aceitei a Jesus, disse: eu sou inteligente, eu sou abençoado. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Oh, Ramanda Shali Comeneharasai. O diabo vai na tua fraqueza, meu irmão. O diabo vai aonde você precisa ser fortalecido. 40 dias antes, Jesus ouviu o céu se abrir e a voz dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Diga para seu filho que você tem prazer nele. Vacine contra as palavras, as críticas. Aí o que é que Jesus diz? Olha o que diz aqui: se tu és o filho de Deus, manda. Jesus disse: eu não vim para mandar, eu vim para obedecer. Eu não vim para mandar, eu vim para obedecer. Eu vim para cumprir a vontade de meu Pai, eu vim realizar a obra de meu Pai. Eu sou servo, eu estou aqui para obedecer. Eu estou submisso, eu estou debaixo de uma mesma missão. Se tu és o filho de Deus, manda. Aí Jesus olha assim: manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu não estou aqui para satisfazer a sua vontade, não, Satanás. Eu estou aqui para cumprir a vontade de meu Pai. Eu me alimento da vontade de meu Pai. Eu me alimento de tudo que sai da boca de meu Pai. De mais de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa. Aonde, irmãos? O diabo transportou Jesus aonde? Levou no pináculo do templo. O que é o pináculo do templo? Era um lugar, a parte mais alta do templo. Chegou naquela parte mais alta do templo, ele já imaginou o conflito na cabeça de Jesus? Jesus na cabeça vendo aquelas coisas acontecerem com ele. Quando chega no pináculo do templo, alguns dizem que tinha mais de 100 metros. Quando chega no pináculo do templo, olha assim e diz: ó, olha aí para baixo. Jesus olha para baixo e o diabo diz assim para ele: se tu és o Filho de Deus. Olha o versículo 6 aí, irmãos. O diabo diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus. 40 dias antes Jesus tinha ouvido: você é meu filho amado. 40 dias depois o diabo na tentação está dizendo: se você é filho, se você é o Filho de Deus, lança-te. E aí cita a Bíblia, porque o diabo faz isso, quer citar a Bíblia para a gente. A tentação vem, meu irmão, exatamente citando Bíblia. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, a respeito de Jesus, ó, a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, está citando o Salmo 91, mãos, para que nunca tropeças em alguma pedra. Jesus diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós interpretamos o Senhor teu Deus de duas formas aqui. Ou ele está dizendo: eu não vou tentar o meu Deus, que é meu Pai. Ou ele está dizendo para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando ele diz isso, preste atenção, no versículo 8, novamente o transportou, o diabo não está satisfeito, irmão, o diabo não fica satisfeito, é igual uma mosca de padaria. Transportou a um alto monte, e, tem Bíblia aí, igreja? Olha o que diz assim: e transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E qual foi a proposta de Satanás? Está vendo isso aí, ó? Isso aí foi o que eu tomei de Adão. Está vendo essa glória aí? Adão perdeu para mim. Agora é o seguinte: quer herdar junto comigo? Quer tomar posse comigo?
Você quer ter domínio sobre tudo comigo? Vamos fazer assim? Prostra. Vamos reinar comigo? Vamos governar comigo? Vamos fazer uma aliança comigo? Rende um pouquinho, só aí, reconhece. Reconhece que nós somos unha e carne. Reconhece aí que nós vamos ministrar junto. Reconhece aí, vamos fazer uma aliança ministerial. Vamos fazer uma aliança. Eu vou te dar o cargo, vou te dar o título, vou te dar a posição. Você vai sentar ao meu lado. Nós vamos ser corregentes, nós vamos governar sobre todas as coisas. Jesus olhou e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Oh, glória! Jesus volta, e Lucas diz que ele voltou cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele entra no templo, a Bíblia diz que ele lê Isaías, ele sai dali, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura, e Jesus está no ministério agora, irmão. A vento em popa, vem demônio, Jesus: sai, eu nada tenho contigo, sai. Marcos capítulo 5, os demônios, sim, vem aqueles demônios, Jesus: sai, não me mande sair dessas cercanias. Porra, pode, me autoriza a entrar nos porcos. Vai, entra lá, pode ir embora. Eita, papai. Acabou, irmão. E sabe o que acontece, queridos? Jesus passa por todo o processo. Jesus vai para o Getsemane, depois de ser traído por Judas, vendido por Judas. No Getsemane, Jesus recebe um beijo da traição. Jesus é preso, torturado, e ele vai para o Gólgota. Quando Jesus está no Gólgota, pegaram Jesus, estenderam, apertaram aquele prego, martelo sobre o prego, as mãos de Jesus sangrando, os pés de Jesus sangrando, as costas todo lapiadas, como diz o nordestino, a cabeça sangrando por causa daquela coroa. Ainda pegava os soldados, batia na cabeça dele, batia, dava umas mocas na cabeça dele, pegava um pedaço de cano, batia. Diz quem profetizou. Jesus suportou tudo isso. Os 7 brados da cruz. No último brado da cruz, Jesus está lá. Tetelestai! Jesus gritou: está consumado! E a Bíblia diz que ele rende o Espírito. Quando ele rendeu o Espírito, depois que ele morre, vem um soldado, olha para Jesus, se admira porque ele foi quebrar as pernas dele, se admirou porque ele tinha morrido tão rápido. Pega uma lança, empurra embaixo da costela, vai até o coração, sai sangue e água. Jesus está morto. Tiram Jesus da cruz, botam no sepulcro virgem de acordo com a profecia. Mas ao terceiro dia, oh aleluia, ao terceiro dia ele ressuscitou. Mateus capítulo 28, versículo 18, quando ele ressuscita, encontra os discípulos, ele vai agora para a grande comissão, vai explicar para os discípulos a grande comissão. E Jesus diz assim: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Não, você não entendeu. Quando ele disse: é me dado toda a autoridade no céu e na terra, ele estava dizendo: agora eu tenho o direito de usar a minha autoridade neste mundo. Eu tenho direito à autoridade. Eu vou para o trono, mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu venci a morte. E quando ele venceu a morte, ele está declarando: eu tenho agora toda a autoridade, todo o poder. Eu tenho agora o direito. A terra agora pertence a mim. O mundo espiritual está debaixo da minha autoridade. Tudo está sujeito a Ele. Por isso que eu citei Romanos 8, 17 e 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele tomou posse, ele é herdeiro, e ele disse: venha para cá. Vem cá, venha para cá, segura minha mão, eu sou a porta das ovelhas. Segura minha mão, venha comigo,
eu sou o caminho de Deus. Venha comigo, eu sou a verdade que você deve andar. Venha comigo, eu sou a vida. Enquanto você estiver comigo, você vai desfrutar da vida. Venha comigo. Aí ainda encontramos aqui em Romanos capítulo 8, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, eu sofro aqui, mas eu vou ser glorificado com ele. Eu sofro aqui e não desisto, porque ele é fiel em cumprir a sua palavra. Quando eu olho 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 a 4, diz assim: e Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Vou repetir: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Quando eu olho para Apocalipse, para Atos 26, 18, diz assim: para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas vós sois a geração, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Hebreus capítulo 9 diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria mais do que os teus companheiros. Depois que Jesus ressuscita, ele diz: é-me dado toda a autoridade. O capítulo 1 de Hebreus está dizendo aqui que herdou mais excelente nome do que eles, versículo 4. Versículo 5, que tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, por pai, ele me será filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz que todos os anjos de Deus o adorem. No versículo 7, e em verdade, quanto aos anjos, diz que faz dos ventos, dos anjos espíritos, e os seus ministros labareda de fogo. Mas do filho, olha a observação, mas do filho diz: ó Deus, está dizendo que o filho é Deus. Do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o teu trono. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria mais do que aos teus companheiros. Eu encerro dizendo: o Jesus que ressuscitou, ele tem todo o poder. É o verdadeiro dono do mundo, é o herdeiro de tudo que ele mesmo criou. Mas tem uma coisa: quando ele ressuscitou, depois do sofrimento, ele diz que o Pai ungiu com o óleo da alegria. Um óleo que estava guardado para aquele momento foi entregue e derramado sobre Jesus. Quando ele venceu, quando ele entrou lá nas portas, como diz o Salmo 24, quando ele entra: ó portais eterno, quem é este Rei da Glória? Ele entrou, e quando ele entrou, ele é ungido. Mas tem uma coisa: o óleo da alegria que está com ele, ele só dá para aqueles que sofrem juntamente com ele. O óleo da alegria está disponível quem faz parte da igreja. O óleo da alegria está disponível para você que diz sim para Jesus. O óleo da alegria está para você que
está pegando juntamente com o teu pastor, aquele que está carregando, aquele que não está desistindo, aquele que na luta dobra o joelho e diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, estou tão angustiado, Senhor, estou tão triste. Fique de pé, meu irmão, porque o Senhor tem um óleo da alegria para você. O óleo da alegria está disponível para a igreja, o óleo está disponível para os vencedores, o óleo está disponível para aqueles que amam a Cristo, não somente, mas amam a vinda do Senhor. Que o óleo da alegria esteja nesta noite disponibilizado para você. Você que não negou a fé, você que está perseverando, não obstante os problemas, a falta de dinheiro, não obstante as adversidades que surgem, mas você tem direito ao óleo da alegria. Basta você dizer: Senhor, eu preciso dessa alegria, eu preciso desse revestimento, eu preciso dessa unção na minha vida. Tu tens o óleo da alegria, vem sobre a minha tristeza. Tu tens o óleo da alegria, vem sobre a minha angústia. Tu tens o óleo da alegria, vem na minha ansiedade, na minha necessidade. Tu tens o óleo da alegria, Jesus, derrama sobre a minha vida, e eu vou te honrar em todas as áreas da minha vida. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Se você está triste e o Espírito Santo me revela que há alguém aqui em angústia de morte, se alguém está passando por uma situação que não consegue dar conta, que não está, você está atravessado com uma situação que você não dá conta, sai do seu lugar, vem entregar a sua vida para Jesus. Você está cheio de angústia na alma, tristeza na alma, mas o Senhor Jesus venceu na cruz. Ele disse: está consumado. E quando Ele venceu, Ele recebeu o óleo da alegria. O óleo da alegria está disponível para mim e para você. Sai do seu lugar, venha se render a Jesus. Sai do seu lugar, eu vou orar por você. Os pastores vão descer, vão orar por você, e você vai ser tocado pela presença do Espírito Santo. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, alguém que deseja se render a Cristo, este é o momento, o herdeiro do mundo está aqui para te receber.